pessoal! Vamos à nossa terceira sequência didática. Dessa vez a gente vai trabalhar sobre automedicação e quais os perigos de consumir medicamentos sem prescrição médica. Ultimamente tem saído algumas notícias na mídia sobre automedicação para tratar o Covid-19. Como a gente está vivendo uma pandemia, as pessoas estão buscando uma cura, muitas pessoas estão apostando em medicamentos que não têm comprovação e acabam se automedicando também, porque como não é um medicamento com comprovação, os médicos acabam não receitando e as pessoas ouvem de colegas, de parentes sobre esse medicamento e se automedicam. E a gente tem visto algumas notícias, inclusive por causa de uma pessoa que sofreu, está precisando de transplante de fígado porque sofreu uma hepatite medicamentosa. E essa hepatite medicamentosa ela é a inflamação do fígado, que acontece por conta de alguns medicamentos que podem ter toxicidade e agredir esse órgão. Então, a pessoa acabou tomando doses acima do recomendado, que levou a uma intoxicação pelo medicamento e gerou danos no fígado. Mas não é só agora, em época de pandemia, em busca de algum tratamento contra o Covid. Isso tem acontecido. Né? A automedicação é uma prática comum no Brasil. E existem alguns medicamentos que podem ser comprados sem precisar de prescrição médica, mas até que ponto isso é seguro? É importante a gente se perguntar isso porque quem foi que nunca tomou um medicamento sem prescrição médica, talvez para uma dor de cabeça muito forte, uma enxaqueca, ou pediu indicação de um colega de algum medicamento que para ele fez bem, fez efeito, e aí você está sentindo algo parecido e pergunta, qual foi o medicamento que você tomou? Quem nunca usou Tilenol, Neosaldina, Dorflex? Com que frequência que você usa também esses medicamentos? Esses são medicamentos analgésicos, né, recomendados para dor. Será que a gente toma com uma frequência exagerada? Será que às vezes ter dor de cabeça, por exemplo, com muita frequência não é sinal de alguma outra doença que a gente precisa investigar? Ou será que só tomar remédio adianta? E às vezes a gente acaba consumindo esses medicamentos que não tem prescrição, que pode comprar livremente na farmácia, mas será que as pessoas leem a bula? Você costuma ler a bula, por exemplo? Você já usou medicamento que requer prescrição, mas não foi receitado por um médico, talvez conseguiu com algum parente, alguma coisa para ficar acordado, ou para ajudar a ter foco nos estudos. Você acha que é errado a automedicação ou depende? Porque a automedicação é a prática de ingerir substâncias químicas sem prescrição médica. Mas existem medicamentos que não precisam dessa prescrição. O que isso significa? Eu coloquei para vocês lá no portal virtual, na sala virtual, um formulário que eu gostaria que vocês respondessem para a gente discutir melhor sobre isso, né? Ter uma discussão mais robusta, interagir para tornar a aula mais dinâmica, visto que é uma aula à distância. Então, de acordo com o Sistema Nacional de Informações Tóxicas e Farmacológicas, o CIMITOX, que é um sistema que faz parte da Anvisa, a Anvisa, para quem não sabe, é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Ele registrou em 2017, que é o ano mais recente que a gente tem dados, 28% dos casos de intoxicação no Brasil foram causados por medicamento em 2017. Desses números de 28%, 548, e isso é só 2,5% dos 28%, eram causados pelo abuso ou uso indevido de medicamentos e ainda a automedicação. E de acordo com a OMS, no mundo todo, cerca de 50% dos pacientes tomam medicamentos de forma errada. E aqui eu digo que 548 casos são só 2,5% dos 28%, mas 548 casos de intoxicação em um ano é bastante coisa. São 548 pessoas tomando medicamento errado em uma superdose que levou a um
saúde. E esses dados, na verdade, eles não são atualizados, porque a participação dos centros de informação de assistência toxicológica tem diminuído no levantamento desses dados. Então, esses são dados que se tem conhecimento, mas também tem aqueles que a gente não foram registrados, né? E é o próprio Sintonix e o próprio Cinetox, quando a gente entra no site para buscar esses dados, ele já alerta sobre isso e ele pede para que a comparação seja realizada com cautela. Então, é bastante coisa, né? Significa que a automedicação é completamente ruim? Significa que não pode tomar remédio? Como eu já falei antes. Então, por que a gente tem aqueles medicamentos que não precisam de receita médica? Vamos conversar um pouquinho sobre isso? De acordo com a imunologista e diretora da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, a medicação pode ser danosa mesmo usando a dosagem correta. Só que o médico, ao receitar um medicamento, ele não está só medicando para tratar uma doença de forma correta, ele também vai acompanhar o paciente para ver se tem algum efeito colateral, se está dando algum. Para ver se o paciente não vai ter algum efeito colateral, algum dano à saúde dele. Então, ele vai acompanhar o tratamento desse paciente. A partir do momento em que a pessoa se automedica, ela impede que alguém seja responsável e acompanhe esses possíveis danos. Então, ela impede que tenha um monitoramento. Talvez seja muito tarde, quando a pessoa descubra que esse medicamento pode estar fazendo mal, as consequências podem ser muito piores. E quais são essas consequências? Qual é o perigo da automedicação? Algumas consequências são, por exemplo, o agravamento de uma doença. Às vezes você toma um medicamento para curar alguma coisa e acaba piorando, uma vez que a utilização inadequada pode esconder alguns determinados sintomas. Os analgésicos, por exemplo, como eu já falei, eles não curam enxaqueca, eles podem até piorar. Então, às vezes, você não sabe que tem enxaqueca, que tem um caso de enxaqueca, um quadro de enxaqueca, tem dor de cabeça com frequência, acaba tomando Dorflex, Neosaldina, e aí nem sempre você pode melhorar, vai que você nota que, de repente o medicamento não está fazendo tanto efeito, será que é o meu sistema que está mais resistente? Às vezes você pode estar tendo uma enxaqueca que você não está tratando corretamente, você pode estar piorando essa enxaqueca. O uso abusivo de antibióticos pode facilitar o aumento da resistência de micro-organismos, o que compromete a eficácia de tratamento. Então, se você usar incorretamente ou em excesso alguns antibióticos para tratar alguma doença causada por bactérias, por exemplo, você pode inclusive fortalecer essas bactérias, elas podem se tornar resistentes, então o medicamento já não vai mais fazer efeito. A combinação inadequada de medicamentos também pode ter por consequência. Nesse caso, o uso de um medicamento pode anular ou potencializar o efeito de outro. Por exemplo, antiácidos e remédios para dor de estômago, eles podem encobrir algo mais sério, como úlceras e gastrite. E também pode causar reações alérgicas, dependência, dependendo do medicamento que você está utilizando, e até a morte em caso de abuso de quantidade excessiva. Alguns medicamentos que podem ter consequências ruins, por exemplo, são o xarope. O xarope você pode estar com uma pneumonia, mas acha que é só uma gripe. O xarope pode acabar mascarando essa pneumonia até que seja muito tarde para tratar. Vitaminas. Todo mundo acha que a gente pode tomar vitamina torta direito, né? Mas o uso de vitaminas só é indicado se a pessoa tiver uma carência específica e precisar da reposição. Como que eu posso evitar, então, essas consequências? Então, se eu estou com dor de cabeça, eu vou ter que ficar com dor de cabeça, eu tenho que parar de tomar meu Dorflex, porque eu posso, na verdade, estar tendo uma enxaqueca. Na verdade, você tem que estar atento aos seus sintomas, né? Se você percebeu que não está fazendo efeito, procurar um médico, às vezes um oftalmologista, um neurologista. Mas a gente vai discutir isso mais pra frente. Só que a gente está falando de remédio, fármaco, medicamento, princípio ativo, a gente de vez em quando ouve falar, o que é isso? Será que é tudo a mesma coisa? Geralmente a gente diz que remédio e medicamento
leva ao alívio e cura de sintomas de desconforto ou mal-estar. Então, pode ser um chá, pode ser atividade física, pode ser, por exemplo, aquele banho que a gente toma quando está com febre para reduzir a temperatura. Já o medicamento, ele é produzido pela indústria farmacêutica. Ele pode levar anos de desenvolvimento e precisa passar por testes e ensaios clínicos. Então, aquele comprimido que você toma é um medicamento. Todo medicamento é um remédio, mas nem todo remédio é um medicamento. E fármaco, o que é um fármaco? Fármaco é o princípio ativo de um medicamento. Ele é a principal substância da formulação. É responsável pelo efeito terapêutico. Aqui, por exemplo, a gente tem a molécula do ibuprofeno. Se você comprar o ibuprofeno na farmácia e for genérico, o nome dele vai ser ibuprofeno. Se você comprar algum de marca, dependendo da marca, ele pode ter algum outro nome e aí vai estar lá o princípio ativo ibuprofeno. Essa aqui é a molécula responsável pelo efeito desse medicamento. Significa que tem só isso naquele comprimido? Não, necessariamente. Mas isso é o que a gente chama de fármaco e também algumas vezes recebe o nome de princípio ativo. É o que vai ser responsável pelo efeito terapêutico. Então aqui a gente tem uma bula do ibuprofeno, como vocês podem observar. Ibuprofeno. E aqui logo no início ele fala como que para ser utilizado uso oral, esse comprimido de 600 miligramas, ele precisa ser utilizado por adultos, não é uma dose muito alta para crianças. E o que a gente tem dentro desse comprimido? Na bula a gente encontra algumas informações importantes, como, por exemplo, a composição. Então, nesse comprimido de ibuprofeno eu tenho 600 miligramas de ibuprofeno e excipiente. O que é excipiente? O que será que é excipiente? E aqui diz que o comprimido de 600 miligramas tem 600 miligramas de ibuprofeno. Então, por que ele tem o excipiente? Na verdade, o recipiente ele reveste esse comprimido e se a gente for analisar, bastante coisa. Logo aqui embaixo tem mais ou menos a lista desse recipiente. Dióxido de silício, lactose monoidratada, celulose microcristalina, croscamelose sódica, povidona, estearato de magnésio, polímero ácido metacrílico, mastogol, dióxido de titânio, bastante coisa, né? O que está fazendo ali? Se o ibuprofeno, que é o princípio ativo, é o fármaco, é o que vai fazer bem, por que tem tudo isso? Qual é a função dos recipientes? Na verdade, são compostos inativos que são adicionados para ajustar o tempo de liberação de fármaco. Mascarar o sabor ou odor, por exemplo, se você vai estar administrando esse fármaco para alguma criança, muitas vezes ele tem um gosto muito amargo, um cheiro que a criança não gosta tanto. A indústria adiciona algumas substâncias que elas são chamados compostos inativos, que não vão atuar, não vão interferir na ação do princípio ativo e que vão mascarar esse odor ou esse gosto que a criança pode não gostar tanto. Então ele serve também para deixar esse comprimido, no caso de comprimidos, esse medicamento mais atraente. Eles também servem para aumentar a estabilidade do medicamento e atingir o tamanho pretendido do comprimido. Quando o medicamento é desenvolvido, se leva em consideração a forma de administração desse medicamento. Ele vai ser um medicamento de uso oral, então ele vai ser um comprimido, ele vai ser líquido, ele vai ser uma drágea, porque o medicamento ele deve ser grande o suficiente para ser manuseado e pequeno o suficiente para ser ingerido sem causar lesões. Nos casos de administração oral, principalmente comprimidos e drágeas, o medicamento faz o mesmo caminho da comida, passando pelo sistema digestivo. Alguns medicamentos precisam ser liberados no estômago, alguns no intestino. A composição do medicamento vai depender então do local de liberação do princípio ativo, da faixa etária do paciente, se for uma criança não dá de receitar, por exemplo, um comprimido muito grande, da função terapêutica do princípio ativo e de outros fatores. Por exemplo, quando chega no estômago, o ácido gástrico
que é o ácido do estômago, também chamado de ácido muriático ou ácido clorídrico, ele vai desintegrar esse comprimido, como faz com a comida. Então, o comprimido ele deve ser quebrado para que o princípio ativo seja absorvido pelo corpo. Se é um princípio ativo que ele deve agir principalmente no intestino, por exemplo, em alguns casos de laxante, se eu liberar ele no estômago, esse princípio ativo ele vai ser degradado. Então, quando ele chegar no intestino, já talvez nem exista mais. Ele pode ter sido quebrado em outra molécula. Ou então, ele não vai ter o mesmo efeito. Ele não vai ser absorvido pelo intestino. Ele não vai ter o efeito laxante dele. E aí, onde que entram os recipientes nisso? O recipiente pode ser aqueles compostos utilizados para fazer, por exemplo, a cápsula, que vai envolver esse medicamento, ou então uma camadinha protetora. Eu vou passar um vídeo mais à frente que vai mostrar certinho para vocês como o recipiente tem um papel nesse sentido de liberação ou auxílio da liberação do princípio ativo no organismo. Alguns recipientes eles são desintegrantes, ou seja, eles ajudam a quebrar os comprimidos em partes menores. Então, talvez, por exemplo, o ácido do estômago, ou então, quando o medicamento chega no intestino, as substâncias responsáveis por quebrar esses medicamentos no nosso organismo não dêem conta. Então, alguns recipientes eles podem atuar ajudando nesse processo. Compostos de amido usados como diluente geralmente funcionam como desintegrante. A gente viu que no nosso ibuprofeno, ali no bula, tinha cruz-carmelose de sódio. E ela tem a ação também de servir como desintegrante, inclusive. Além disso, a dose do princípio ativo deve ser calculada para que a quantidade absorvida seja alta para aliviar os sintomas, mas baixa para que não se torne tóxico. A gente vai ver um pouquinho disso na próxima aula. Será que quando a gente toma um comprimido, se eu tomar 2 comprimidos de uma vez, será que é melhor? Eu vou ter um efeito mais rápido? Ou será que isso pode ser perigoso? Alguns compostos como a metilcelulose, a gente viu que, por exemplo, o ibuprofeno tem celulose microcristalina. Alguns compostos assim, como amido trigelatinidade, e alguns outros também, eles são adicionados no comprimido para ele ser resistente durante a quebra e armazenamento, resistente à quebra durante o armazenamento e transporte desse comprimido. Então, quando você desenvolve um medicamento, tem que pensar em tudo isso, não apenas, inclusive na forma como vai agir no corpo, mas como que ele vai ser liberado, qual é o paciente que vai tomar aquilo necessariamente, como que ele vai chegar na farmácia, vai chegar até o paciente, tudo isso envolve também na formulação do comprimido. Agora a gente vai ver um videozinho que eu falei que a gente queria colocar, um videozinho em que um professor de química ele explica mais ou menos como funciona a questão do medicamento, da liberação do princípio ativo, da reação dele com o nosso organismo. Por exemplo, se é um medicamento que ele vai ser liberado no intestino, se ele vai ser liberado no estômago, a gente vai ver isso certinho agora no vídeo. O Bem-Estar de hoje veio até esse laboratório aqui para fazer alguns experimentos. O nosso objetivo é mostrar por que um remédio é em formato de cápsula, o outro é um comprimido, o outro é em pastilha e por aí vai, né? Para isso a gente convidou o Luiz Fernando, que é professor e químico, e montou todo um esquema aqui para a gente poder entender essas diferenças, né, Luiz? Isso aí. O que a gente tem aqui? Bom, a gente tem 3 soluções para simular o pH da saliva, simular o pH do estômago e do intestino. A gente está pensando basicamente em pH. Aqui a gente simulou o pH da saliva, que é um pH próximo do 7, né, um valor neutro. Aqui a gente tem boca, né? Aí é boca, saliva. Vamos identificar aqui então. E aqui? Aqui a gente tem uma simulação de suco gástrico, um pH bem baixo, quer dizer, uma grande acidez, é o estômago. Estômago. Isso aí. E aqui? Esse é o suco do intestino, que já é um pouquinho básico, um pH um pouquinho acima de 7. Para
não ficar dúvida se a solução é mesmo ácida, básica ou neutra, o professor usa esse líquido aí, que apesar de ser vermelho, chama azul de bromotimol. Algumas gotinhas dele no primeiro recipiente e a solução fica verde, o que indica que é neutra como a boca. Aí só tem água destilada. Fazendo a mesma coisa no segundo pote, fica amarelo, indicativo de que é ácido, como o estômago e seus sucos gástricos. Para ficar assim, o professor usou ácido clorídrico. O terceiro fica azul, básico como o intestino. Chega nesse ponto com a ajuda de um tal de hidróxido de sódio. Ver como é que esses remédios se comportam em cada uma dessas soluções. É isso aí. Vamos lá. A gente tem esse tipo de medicamento aqui, que é... Esse é um medicamento anti-inflamatório, ele dissolve bem rápido na boca. Tá, é daqueles que a gente usa embaixo da língua? Esse é sublingual. Uma coisa interessante sobre os sublinguais é que como a região de baixo da língua ela é bem vascularizada, vai rapidinho pro sangue. O medicamento tem que ir pro sangue pra poder agir, né? Então ele é feito pra a gente colocar na boca e ele já dissolve rápido. Como se fosse sal de cozinha, assim. Ele tá desidratado. A hora que a água chega perto dele, ele pega e se dissolve imediatamente. Coisa rápida. Vamos ver se acontece isso mesmo, então. Vamos lá. Vamos dar uma chifradinha. Dissolvido completamente. Rapidinho, né? Rapidinho. Muitos desses medicamentos, por exemplo, são por coração. Às vezes a emergência, né? A questão de você estar numa situação de emergencial, você não tem muito tempo, quanto mais rápido chegar no sangue, melhor. E ó, realmente, dissolveu praticamente tudo aqui, já em questão de segundos, né? Então, esse aqui Teste número 2. Chegamos ao estômago. E o que a gente tem aqui? A gente tem tipos diferentes de medicamentos, Isso, né? a gente tem aqui pastilha antiácida. A gente tem também remédio relativo ao processo da digestão. Aqui é remédio basicamente para gripe. Esses dois aqui são pra gripe, né? Isso. Comprimido, Comprimido, cápsula encapsulado e pastilha. e pastilha. Isso aí. Vamos começar com o quê? Vamos começar com a pastilha. Com a pastilha. A pastilha antiácida. Vou mostrar então como é que a pastilha se dissolve quando chega no estômago. Vamos ver. Nossa. Essa pastilha, ela é a base de carbonatos. Os carbonatos, essa é uma reação clássica da química, eles reagem com a acidez do suco gástrico, formando bolinha de gás carbônico. Isso que a gente está vendo aqui é a efervescência, é a saída de CO2, que mostra nitidamente a reação de combate ao excesso da acidez estomacal. Mas isso que a gente tá vendo não acontece quando o remédio tá na boca. Esse tipo de pastilha foi feito para começar a efervescer só dentro do estômago, que é bem mais ácido. Em 2 minutinhos já era a pastilha. Agora vamos ver como é que funciona com o antigripal. É um comprimido. É um comprimido. Vamos colocar e ver o que acontece também. Vamos ver. Bem mais lento esse, né? Esse vai mais lento. Nem todos eles devem chegar ao estômago e se dissolver imediatamente. Alguns, eles são preparados mesmo para que eles se dissolvam lentamente, para a liberação lenta do princípio ativo. O princípio ativo é a substância que realmente cura. Então, esse daqui é feito para ir liberando bem aos pouquinhos ali, para ir curando aos poucos. Esse não tem aquela pressa de um antiácido, né? Uma coisa que não tem porquê ter uma velocidade tão alta, né? Para dissolver por completo, o comprimido leva uns 15 minutos. Agora a cápsula demora bem mais. Chega a dar sono. Mas quando começa a abrir, olha que legal. Vai liberando esse princípio ativo bem aos pouquinhos. Essa cápsula com esses grãozinhos ali que a gente viu, esse aqui talvez seja o mais interessante, né? Esse é um caso muito interessante. Os grãozinhos internos são gastroresistentes. Eles têm uma superfície preparada para suportar a acidez do estômago, porque não é todo medicamento que pode ser liberado no suco gástrico. O suco gástrico ele é muito corrosivo e alguns princípios ativos podem se degradar. Então muitos deles precisam ser protegidos. Dentro desses grãozinhos a gente tem o princípio ativo protegido do suco gástrico. É sensacional. Então o processo, na verdade, desse remédio, a cápsula se desfaz no estômago, mas o que tem dentro não. Exatamente. Ele passa pelo estômago e chega no intestino, os grãozinhos. E vai pra onde? E aí ele vai chegar no intestino delgado, na portinha do intestino delgado, que é onde como normalmente a gente tem a absorção de medicamentos. Bom, agora a gente chegou à última parte desse nosso experimento, né, professor? Intestino. Intestino. A gente tem aí uma drágia fechada e também uma drágia aberta, aqui pela metade, né, professor? Isso, aberta. Expondo o conteúdo interno. Pra gente mostrar aqui dentro é branquinho, né? É diferente. Que é o remédio mesmo? Exatamente. Por fora é só a cápsula que protege contra o ataque ácido do estômago. É um laxante. Ele é um laxante. Então, a ação dele, obviamente, tem que ser no intestino. Ele tem que chegar firme no intestino. Um meio comprimido funcionaria, por exemplo? Às vezes a pessoa imagina, será que eu posso cortar esse comprimido? Vai acontecer uma coisa muito curiosa aí. Vamos ver então, porque antes ela passa pelo estômago, né, essa Vai drágia. passar pelo estômago, antes pelo estômago, depois pelo intestino. Vamos jogar pra ver o que acontece. E a outra metade também? Vamos colocar as duas aí. Vamos lá.
né? 20 minutinhos depois. Agora, Luiz, já dá pra gente perceber bem como é que as dragas, elas agem, né? Elas funcionam ali, né? A gente percebe nitidamente que aquela cobertura mais rosadinha desapareceu por completo no intestino. Ou seja, é o remédio fazendo efeito só onde tem que fazer mesmo, no intestino. Agora, a drágia que a gente cortou pela metade até chegou no intestino, mas... Ficou só a casquinha. Por quê? Porque o que tá dentro se dissolve no suco gástrico. Por isso que ele precisa de um protetor, a capinha. Ou seja, esse é o tipo de medicamento que a gente precisa tomar a drágia inteira. É, exatamente. Não adianta a gente querer um efeito um pouquinho menor. Então vou cortar pela metade, né? Esse é um caso que não pode. Mas quando será que pode? Depois desse vídeo, eu gostaria que vocês fizessem uma leitura como atividade, né, dos perigos da automedicação e respondessem 2 questões que tem. Eu vou postar lá na sala de aula virtual e também responder o formulário. Eu vou botar o link do formulário aqui na descrição e postar lá na sala de aula. Vejo vocês na próxima aula.